E eu quero compartilhar com os irmãos, tendo já terminado a cantata, eu quero compartilhar esses versículos que nós lemos quando fizemos a leitura do texto base. Então os irmãos se lembram, nós lemos no texto base 1 de Pedro 2, 21 a 25. E esse texto é um texto que se relaciona também com a encarnação do Verbo, com o advento de Jesus Cristo a este mundo, com a temática do Natal, que é a temática que tem marcado os nossos dias agora neste mês, em especial mês de dezembro, e convencionou-se usar este mês para comemorar o nascimento de Jesus. E eu quero apontar aqui no texto, nesse texto que lemos, 1 Pedro 2, 21 a 25, os motivos, 3 motivos na verdade, pelos quais o Senhor Jesus veio a este mundo. Por que Jesus veio a este mundo? Nós, os cristãos, temos que ter essas concepções muito claras na nossa mente. Ainda que pareçam óbvias para nós em alguns aspectos, nós devemos nos ater ao texto bíblico e observar com atenção mais detalhada com um cuidado maior a fim de que os nossos conceitos sejam melhor elaborados, melhor lapidados. E tenhamos com isso, com conceitos melhor lapidados, com ideias melhor elaboradas e mais fundamentadas na Escritura, possamos testemunhar melhor acerca da nossa fé às pessoas que perguntam acerca dela. E o texto que nós estamos observando aqui, que nós lemos há pouco e sobre o qual eu quero falar agora, esse texto mostra 3 razões pelas quais Cristo veio ao mundo, e eu quero que os irmãos me acompanhem. Enquanto eu estiver mostrando essas razões, para que os irmãos as descubram juntos comigo no texto, sem que nós tenhamos que impor nossas ideias ao texto bíblico, sem que nós tenhamos que forçar aquilo que nós pensamos, buscando fundamentar de algum jeito no texto que está aqui, não, mas deixando que o texto fale por si mesmo. Deixando que a própria palavra de Deus nos ensine, de modo que eu não quero realizar o papel de uma fonte de informações, mas sim apenas o papel de um guia, mostrando para os irmãos a fonte, e o que emana dessa mesma fonte eu quero mostrar para vocês. E olhando para esse texto que está diante de nós, nós aprendemos em primeiro lugar, observando os versículos 21, 22 e 23 que Cristo veio ao mundo para ser modelo. Não se assuste, não é modelo de moda, não é isso. Cristo veio ao mundo para ser modelo. Em que sentido Cristo veio ao mundo para ser modelo? Cristo veio ao mundo para ser um exemplo para nós. E nós precisamos de exemplos, nós precisamos de modelos. Parece quando nós observamos a experiência humana, parece que nós os homens, nós os seres humanos sempre precisamos de pessoas que nos sirvam de exemplo, que nos sirvam de modelo, pessoas que nós admiramos e que gostaríamos de imitar. Dizem os historiadores que na antiguidade, os grandes modelos, na Roma antiga, os grandes modelos que queriam ser imitados, que eram louvados, que eram admirados pelas mulheres, que eram admirados pelas moças, que eram admirados pelas crianças, eram os gladiadores. Então, um jovenzinho, se você perguntasse para ele, talvez, o que você quer ser quando crescer? Talvez ele dissesse para você, eu quero ser como o gladiador tão. Ele diria então que ele gostaria de ser um gladiador. Hoje, se você perguntar para um jovem quem é o seu modelo, talvez ele diga para você, é Justin Bieber. Não tem muito a ver com gladiador, mas meu modelo, eu gostaria de ser como Justin Bieber, se bem que acho que esse agora já saiu da moda bastante, eu estou meio atrasado, eu confesso que eu não me atualizo muito com essas coisas. Mas existem outros modelos, quando eu era mais jovem, era um jovem, não tão jovem, havia o grande modelo da época, o grande exemplo da época que todos queriam imitar. Todos queriam ser igual, que era Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro. Então, nas pesquisas sobre quem era o modelo, aquela pessoa que todos queriam ser como ele, todos os rapazes queriam ser como ele. As respostas, num alto grau de porcentagem, era essa. E o meu modelo, o exemplo que eu quero seguir é Arnold Schwarzenegger. Parece que as pessoas querem isso, querem ser como alguém, querem ter um modelo. Quando nós olhamos para o texto que está à nossa frente, nós descobrimos que o Senhor Deus, na sua imensa bondade, querendo suprir cada uma das nossas necessidades, inclusive necessidades emocionais, inclusive necessidades psíquicas, inclusive necessidades alojadas no nosso coração e na nossa mente, o Senhor Deus nos supriu, nos deu um exemplo, um modelo, e Jesus veio aqui para isso, para ser um modelo. Mas observem o texto juntos comigo. Observem o texto juntos comigo para perceberem com melhor exatidão em que sentido o Senhor Jesus funciona aqui no texto como um modelo. O texto diz assim, o texto fala, assim porquanto para isto mesmo fostes chamados. Se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir a que se refere. A expressão isto mesmo, para isto mesmo fostes chamados. Quando o texto diz para isto mesmo fostes chamados, a que isso se refere?
Olhando os versículos anteriores, nós descobrimos que isso se refere ao sofrimento injusto, a sofrermos não por fazermos o mal, mas a sofrermos por fazermos o bem. Os cristãos não sofrem aqui e ao redor do mundo por fazerem o mal, não. Os cristãos sofrem aqui e ao redor do mundo porque fazem o bem. É o empresário que sofre porque paga os seus impostos. É o empregado que é demitido, perseguido e muitas vezes demitido, como eu disse, porque ele se recusa a mentir para o chefe. É o aluno da escola que é odiado e ridicularizado porque ele não se envolve nas desonestidades acadêmicas comuns ali na sua classe. É o moço, é a moça que tem a sua sexualidade, a sua saúde sexual questionada porque ele não se envolve em imoralidades. É a esposa que é agredida e hostilizada pelo seu marido porque ela vai à igreja. Ou o marido que é hostilizado por sua esposa porque ele vai à igreja. Então nós vemos os cristãos padecendo não porque fazem o mal, mas padecendo porque fazem o bem. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que para isso mesmo, fomos chamados. Nós fomos convocados por Deus para sermos salvos por Ele, para pertencermos à sua família, e junto com esse chamado existe algo anexo. Esse anexo consiste disso, em sofrermos por fazermos o bem, em sermos hostilizados, odiados, perseguidos, injustiçados, porque praticamos a justiça. E então, em face disso, é muito possível que nós desanimemos, que nós não encontremos forças para continuar, que nós sejamos então levados pela força das circunstâncias e pela força dos nossos opositores a fazermos aquilo que eles querem que nós façamos, a fim de que nós soframos menos. Mas então o Senhor supre um modelo para nós. E então o versículo continua dizendo: pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele então diz, o texto, então diz, você tem aqui o exemplo de alguém que padeceu injustamente. E você pode então imitá-lo. É muito curioso ver o modo como Pedro usa as palavras nesse versículo. Quando nós olhamos para a palavra exemplo, onde o texto diz, na última linha do versículo 21, deixando-vos exemplo, essa palavra que aparece aqui no português. Exemplo é a tradução de um termo que lembra, que sugere a ideia. A construção dessa palavra na língua grega sugere a ideia de você colocar um papel sobre uma letra, ou sobre letras e você traçar, escrever por cima delas. As crianças faziam isso, não sei se fazem ainda isso hoje em dia, para aprender a desenhar as letras. Você coloca um papel em cima das letras para a criança, e ela então vai passando o lápis por cima, copiando as letras de baixo. Isso quando as escolas ensinavam as crianças a ler e escrever. Não sei se elas ainda ensinam. Você vê pessoas na faculdade que não sabem ler e escrever. Mas antigamente isso acontecia. Você colocava um papel por cima, e a criança então ia seguindo o modelo. E o resultado então do trabalho da criança era idêntico ao modelo embaixo. Eu fazia isso com desenhos quando era pequeno. Eu pegava desenhos, colocava um papel por cima e então traçava o lápis ali no papel seguindo o modelo por baixo do papel. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que nós devemos colocar a nossa vida sobre Jesus, e então traçar a nossa vida, desenhando Ele em nós. Esse é o modelo. Jesus é o modelo. Jesus é o exemplo. Eu coloco a minha vida sobre Ele, traço e começo então a desenhar a minha forma de viver sobre esse modelo que é Jesus. E então Pedro, ao falar sobre isso, ele começa a descer para considerações mais específicas. Como assim? Como eu posso reproduzir esse modelo? Como eu posso desenhar Jesus em mim? Como eu posso ser esse desenho de Jesus? Como eu posso ser essa figura de Jesus, tendo ele desenhado em mim? Eu ser um desenho dele? O texto diz assim no versículo 22, o qual não cometeu pecado. Vejam o modelo. Nós aprendemos aqui que Jesus nunca pecou. O texto fala que ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. O significado disso é muito simples. O Senhor Jesus tinha uma vida reta e as suas palavras eram palavras em que não havia engano, traição, fraude. Essas coisas não existiam na boca de Jesus. O seu modo de proceder era um modo de proceder marcado por pureza, por equidade e por justiça, num grau absoluto. Esse versículo é uma das bases neotestamentárias para a doutrina da impecabilidade de Cristo. Ele nunca pecou. Ele foi o Cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem mancha. E além disso, além de ter uma vida justa, íntegra, marcada por equidade, a sua boca
Da sua boca nunca saiu nenhuma palavra enganosa, nenhuma palavra traiçoeira, nenhuma palavra mentirosa, nenhuma palavra enganadora, fraudulenta. Isso nunca saiu de sua boca. E então Pedro mostra esse exemplo para nós. Ele diz: olha, em meio a toda essa perseguição injusta, em meio a esse ambiente em que nós somos hostilizados por causa da fé, lembrem-se, nós temos que reproduzir em nossa vida o desenho de Jesus, o modelo de Jesus. Que desenho, que modelo é esse? Ele era um homem que nunca pecou. Nós não temos como ser impecáveis, mas nós devemos seguir os seus passos no sentido de resistirmos ao pecado, deixarmos o pecado e mais, nós temos que policiar a nossa boca, temos que policiar o nosso modo de falar. No nosso modo de falar, não pode haver fraude, não pode haver engano, não pode haver mentira, não pode haver traição. Eu não posso dizer uma coisa pensando outra, não posso dizer algo tendo reservas mentais, enganando as pessoas. Não pode haver dolo no meu modo de falar. E ele prossegue dizendo como deve ser o seguir esse modelo. Ele prossegue dizendo no versículo 23, ele diz, pois ele prossegue agora dizendo, pois ele quando ultrajado não revidava com ultragem, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É muito comum quando somos injustiçados e não temos como nos defender, nós fazermos ameaças. Nós dizermos, a sua hora vai chegar. Uma irmã outro dia brincou aqui, falando que ela diz, o seu está guardado. O que é seu está guardado? É assim? O que é seu está guardado? São ameaças, são desejos de que a pessoa que nos fere vá mal. São anseios expressos por nossas palavras, são anseios ameaçadores. E o texto fala que o Senhor Jesus não fazia isso. O texto evoca Isaías 53. Pedro, aliás, nessa passagem, dos versículos 21 ao 25, Pedro evoca o tempo todo Isaías 53. Se os irmãos olharem Isaías 53, vão ver o que Jesus fazia, como Pedro recorda o modelo dele, expresso nesse texto de Isaías. Veja na sua Bíblia Isaías 53. É um texto muito conhecido sobre o servo sofredor. Ele diz no versículo 9, ele fala sobre o que Pedro diz no versículo 22, ele diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. É o que Pedro diz no versículo 22, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro diz isso no versículo 22, Pedro está escrevendo pensando em Isaías 53. E agora quando Pedro escreve o versículo 23, ele se lembra do versículo 7 de Isaías 53. Veja o versículo 7. O versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Que modelo nós temos aqui? Nós temos o modelo do silêncio diante da ofensa. Esse é o modelo de Jesus. Ele é alguém que não pratica injustiça. Ele é alguém que não mente, não diz palavras falsas e mais. Quando ele é ofendido, ele fica em silêncio. Esse é o modelo. O silêncio. Eu tenho acompanhado o drama de diversos irmãos às vezes dentro de casa, e vocês sabem qual é o problema. Muitas vezes, é que o marido é ofendido, ele não fica em silêncio, ele revida. A esposa é ofendida, mas ela não fica em silêncio. Ela revida. Nós somos rápidos. Nós sacamos. Rápido. Somos como cowboys. Bateu, levou. Ouvimos, respondemos, recebemos. O ataque devolvemos de pronto, não pensamos duas vezes, não. Importa quem seja, pode ser meu pai, pode ser meu filho, pode ser meu marido, pode ser minha esposa, papá, de pronto. De imediato, na hora. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio a este mundo para ser um modelo. E esse modelo que nós temos aqui nesse texto mostra que a forma correta de viver, que a forma correta de desenhar a vida, é fugindo do pecado e da iniquidade, é fugindo das palavras marcadas pelo dolo, pelo engano, pela traição, pela fraude. E quando for ofendido, ficar em silêncio. Mas notem, o texto diz para ficar em silêncio, não numa atitude estoica de sofrer calado. Não é isso. Eu vou sofrer calado. Eu sou um mártir silencioso. Eu sofro calado. Não é isso. Quando olhamos para o texto, aprendemos por que o Senhor ficava em silêncio. O texto diz assim, no versículo 23, eu não estou enxergando muito bem porque eu estou sem óculos. O texto diz assim, não fazia ameaças, e aí o texto mostra por que no final do versículo 23.
mas entregava-se àquele que julga retamente. Por que Jesus não revidava? Texto diz que ele entregava-se. Na verdade, o texto original não diz entregava-se. Não tem esse ser no texto original. Quando você diz entregava-se, dá a ideia de que ele se entregava àquele que julga retamente. Mas, esse ser, o entregava-se, o ser, não tem no texto original. Texto diz apenas, ele entregava ao que julga retamente. Entregava. O que? Sabe o que ele entregava? Tudo. Não era só ele. Ele entregava. Tudo aquele que julga retamente, ele ouvia a ofensa, ele ouvia a afronta, ele ouvia a provocação, ele ouvia o ataque e ele dizia. Ele pensava comigo, o Senhor um dia cuidará disso, eu não. Vou cuidar disso, eu não vou tratar disso, o Senhor tem tudo. Em suas mãos, o Senhor tem a minha vida em suas mãos, o Senhor tem a vida desse agressor em suas mãos, o Senhor tem essas circunstâncias em suas mãos, o Senhor tem a história em suas mãos, o Senhor tem o futuro em suas mãos, o Senhor tem tudo em suas mãos. Tudo está com Ele, tudo é dele e eu entrego tudo a Ele. Ele fará sua obra. No tempo devido Ele julgará essa causa. E então, ele silenciava, confiando que Deus julga retamente. Esse é o modelo. Porque Jesus veio aqui, Pedro diz, para ser um modelo. Um modelo no sofrimento, um modelo no comportamento e um modelo no trato com os opositores. Mas há um segundo motivo pelo qual Jesus veio aqui. E esse segundo motivo está no versículo 24. O versículo 24 também evoca Isaías 53. Pedro escreve pensando em Isaías 53 o tempo todo. Vejam o segundo motivo pelo qual Jesus veio aqui. O texto diz assim no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus veio aqui. O segundo motivo pelo qual ele veio aqui foi para ser substituto. Em primeiro lugar, ele veio para ser modelo. Em segundo lugar, ele veio para ser um substituto. Pedro está fazendo mais uma vez alusão a Isaías 53. Veja na sua Bíblia Isaías 53. Nos versículos 4 e 5 nós vemos isso, 53, 4 e 5. O texto diz assim, veja aqui. A substituição de Jesus, versículos 4 e 5, diz assim certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pedro dá a essas palavras o sentido de cura, não de curas de doenças físicas, mas de cura de pecados. Pedro interpreta esse versículo como se referindo a curas de pecados. Ele diz no versículo 5, mas ele foi traspassado. E agora o texto diz claramente pelas nossas transgressões. É a substituição de Jesus. Nós transgredimos, mas ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. Nós cometemos iniquidades, mas ele é quem foi moído, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Ele sofreu as nossas feridas. Ele sofreu os nossos golpes para que nós fossemos perdoados. Isaías repete isso no versículo 11 e no versículo 12 ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ele prossegue, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá. Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado. Com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus veio aqui, Pedro se lembra desse texto, e então ele diz que Jesus veio aqui para ser exemplo com base em Isaías 53, e Jesus veio aqui para ser um substituto também com base em Isaías 53. Pedro repete isso. No capítulo 3 da sua epístola, ele diz em 3.18 de 1 de Pedro ele diz, pois também Cristo morreu, ele fala. Aqui ele já diz abertamente a ideia, ele deixa surgir no texto aqui a ideia clara do trabalho substitutivo de Jesus dizendo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados e ele diz o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus mortos. Sim na carne, mas vivificados no espírito. É a ênfase de Pedro no caráter substitutivo da morte de Jesus. Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para sofrer a punição pelo nosso pecado e assim nós pudéssemos ter perdão. Se não fosse a sua
Obra substitutiva, o nosso pecado estaria ainda sobre nós e nós não teríamos como pagá-lo, mas ele sofreu em nosso lugar, ele foi ferido em nosso lugar, ele foi morto em nosso lugar e veio aqui para isso, para nos substituir na punição pelos nossos pecados. E então Pedro, no finalzinho desse capítulo, ele diz o terceiro motivo pelo qual Jesus veio aqui. Ele veio aqui para ser modelo. Ele veio aqui para ser substituto e o versículo 25 diz que ele veio aqui para ser pastor. O finalzinho do versículo 24 fala assim: por suas chagas foste sarados. Como foi que nós nos machucamos? Como foi que nós adoecemos? Como foi que nós nos ferimos? O texto diz: por suas chagas foste sarados. Quando foi que eu me machuquei? Quando foi que você se machucou? Quando eu adoeci? Quando você adoeceu? Quando isso aconteceu? Pedro explica quando isso aconteceu. Pedro diz no versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Quando nós nos machucamos, nós nos machucamos quando nós nos desgarramos. Nós nos afastamos do Senhor. Vivemos as nossas vidas como nós bem entendemos. Vivemos longe dele. Trilhamos a nossa vida em meio a desertos. Trilhamos a nossa vida caindo em abismos. Nós nos ferimos em espinheiros. Nós padecemos em terrenos pedregosos. Nós fomos vítimas de lobos vorazes, que nos machucaram, que nos atacaram, que tentaram nos devorar. Nós éramos ovelhas perdidas, caminhando por lugares perigosíssimos, por lugares hostis, por terrenos hostis, e nos ferimos muito. Tínhamos muitas chagas, tínhamos muitas feridas, mas o texto diz que ele nos curou. E quando isso aconteceu, o texto fala: estávamos desgarrados como ovelhas, agora porém o texto diz: vos convertestes, vocês se voltaram, vocês mudaram de direção, e vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês estavam perdidos, feridos e machucados, mas houve um dia em que vocês mudaram de direção, vocês foram a ele e disseram: até agora eu tenho sido o condutor da minha vida, eu tenho sido o meu bispo e o meu próprio pastor, eu tenho me conduzido e tenho me governado, eu tenho buscado o meu próprio alimento, a minha própria água e o meu próprio caminho. E só tenho me machucado. Mas agora eu estou mudando o meu caminho. Eu estou mudando a minha visão. Eu estou mudando a minha mente. Eu estou me voltando para o Senhor. E daqui para frente o Senhor será o pastor, e o chefe, o supervisor, o bispo da minha vida. E quando fizemos isso, ele nos curou, ele nos arou. Ele veio aqui para isso, para ser pastor. Por que o Natal é comemorado? Porque Deus se fez homem. Porque o Verbo se encarnou. O Verbo se encarnou para ser modelo. Jesus é o seu modelo? Você o imita? Você desenha sua vida sobre o modelo que é ele? Jesus veio aqui para ser substituto. Você já recebeu o perdão dos pecados por meio da obra substitutiva dele? Você já pode dizer: ele morreu por mim? Ele é o meu substituto, o meu Redentor, aquele que morreu a minha morte. Você já pode olhar para o Senhor e dizer: ele padeceu em meu lugar. Você pode dizer: isso, ele é o seu substituto. Ele veio aqui para ser pastor. Você pode dizer: ele é o meu pastor, o meu chefe, o meu guia. É ele quem me sustenta, é ele quem dirige os meus passos, mata a minha fome e sacia a minha sede. Ele é o seu pastor? Ele é o seu substituto? Ele é o seu modelo? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses versículos que nós lemos e queremos pedir que na nossa vida o Senhor Jesus seja sempre a Deus, o nosso modelo, que sempre o reconheçamos como aquele substituto nosso na cruz que sofreu aqueles golpes em nosso lugar, e que, ó Deus, no nosso dia a dia, ele seja de fato o nosso pastor e chefe, o nosso guia e Senhor, o nosso bispo, o supervisor das nossas vidas, aquele que nos dirige e que é o nosso dono. Faça com que os objetivos da encarnação, os propósitos do Natal, os alvos pelos quais Cristo veio a este mundo sejam realizados em nós. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa súplica, em nome dele. Amém.